Olá, amigos, bem-vindos de volta ao Pensamento Construtivo. Hoje é um dia muito feliz para mim porque eu estou entrevistando uma pessoa que foi muito importante. Eu e o Carlos estávamos conversando que nós precisávamos começar a trazer para o canal pessoas do bem. Nós começamos a discutir sobre algumas pessoas e o Carlos me apresentou um nome e disse: essa aqui ela tem um trabalho muito interessante. E quando eu vi o nome da pessoa, qual não foi minha grata surpresa que ela foi minha professora no tempo da faculdade. Eu estudei RH com ela. Ela é psicóloga, mestre em psicologia social, doutora em administração com ênfase em gestão estratégica de pessoas e carreira profissional, atua como docente universitária e coach também. Eu sei que ela já é doutora, mas para mim eu sempre vou continuar chamando de professora, porque eu acho que é um dos títulos mais bonitos que uma pessoa pode ter. Hoje eu entrevisto a Claudiane Reis da Paixão. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse trabalho. Eu te agradeço, Thiago. Também para mim foi uma grata surpresa encontrá-lo depois de tantos anos. E como você falou, é um título que nos envaidece muito de professora, porque traz uma forte influência na vida das pessoas. E vê-lo tão jovem, tão promissor, fazendo tantas coisas bonitas e pelo bem, nossa, realmente eu te parabenizo, como eu já tinha dito anteriormente. Muito obrigada pelo convite. Eu é quem agradeço. Professora, então diga para nós, qual é a relação entre carreira e propósito? Muito bem. Bom, Thiago e todos os nossos ouvintes e participantes, carreira profissional é um dos pilares um dos melhores e mais importantes pilares na vida de uma pessoa. A carreira profissional, ela remete você à sua identidade, à sua constituição enquanto indivíduo, à sua realização pessoal e, consequentemente, à sua realização profissional. A psicologia positiva, ela já nos traz aí um importante enunciado, que a premissa básica da psicologia positiva é a felicidade. E a felicidade, ela se constitui por dois pilares, o trabalho e o amor. O amor no sentido mais amplo da palavra, no sentido de vida, que esse é o significado real dessa palavra tão bonita que é o amor. A negação, mor, morto. O que não é morto é vivo, então amor é vida. Então quando nós nos referimos à carreira, consequentemente, nós podemos dizer que uma pessoa que conseguiu delinear, encontrar, atuar e se realizar na sua carreira profissional fruto daquilo que ela planejou em sua vida, ela realmente se torna uma pessoa com um propósito de vida maior. Porque ela encontra uma razão, não só pela ótica do trabalho, mas como por todas as outras óticas da sua vida, um propósito para se realizar. E o importante da carreira profissional, aliado a tudo isso, é que quando você realmente trabalha e consegue delinear essa carreira, inclusive em prol de outras pessoas, e isso vai ao encontro do canal, do teu canal, né? Então, realmente, essa pessoa vai se realizando cada vez mais. Eu entendo propósito como aquilo que é o chamado, aquilo que você se propõe a fazer. Quando nós realizamos coaching, em uma das sessões, fala-se muito da missão, que é quando o indivíduo consegue descobrir, quando o ser humano, quando a pessoa consegue descobrir qual é a sua razão de existir. E essa razão de existir, ou seja, sua missão, seu propósito, normalmente e naturalmente, ela está ligado a uma atuação profissional. Atuação profissional essa que é muito melhor e mais bem sucedida quando você contornou a sua carreira profissional ao encontro desse propósito maior, dessa realização. Então, eu vejo um ponto comum entre carreira e propósito, que é a realização, a autorrealização, pessoal e profissional. Recentemente eu entrevistei uma pessoa e ela me deu uma definição muito bacana sobre a importância do trabalho. Ela disse assim, que o trabalho nos faz e nos torna melhores. Então, por meio do trabalho, você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa realizada, uma pessoa que se percebe podendo contribuir com outras pessoas. Daí a importância de você procurar
pelo menos minimamente, trabalhar em atividades que correspondam àquilo que te dá prazer. Agora, não é fácil falar sobre tudo isso, não é fácil chegar a isso. Por isso que existe o que nós chamamos de planejamento de carreira, gestão da carreira, que nós podemos ir falando mais no decorrer dessa apresentação. E professora, uma das coisas que sempre nos chamou muita atenção foi a sua paixão pelo que faz. Eu lembro que nós tínhamos aula de sexta-feira e mesmo assim todos iam, porque sempre foi muito inspirador a como você dava aula, como você é apaixonada pelo que você faz. Como é que isso acontece? A pessoa, ela precisa encontrar a profissão que ama ou ela precisa amar a profissão que tem? Ela precisa encontrar a profissão que ela ama, porque dizer que você ama o que você faz significaria você amar qualquer coisa que você faz. Agora, quando você encontra a profissão que você ama e que naturalmente corresponde à sua vida, já que amor é vida, naturalmente o seu processo, a sua entrega, a sua dedicação, elas se tornam muito maiores. Então, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas há 16 anos você entra em sala de aula, você faz a mesma coisa, e você não se cansa? Não, porque na verdade eu posso até falar coisas semelhantes, mas eu falo para pessoas diferentes. E naquele momento eu consigo efetivar algo que é o meu propósito de vida. Quando eu tive a oportunidade de fazer a minha certificação internacional em coaching e descobri que a minha missão é unir pessoas entre si ou ela consigo mesma, pronto, tudo fez sentido. Porque seja ministrando aula, seja fazendo processo terapêutico, seja fazendo coaching, seja fazendo palestra, eu estou pondo em ação o meu propósito, que é unir pessoas entre si ou ela consigo mesma. Então, a maior realização profissional, ela vem da atuação que está ligada ao meu propósito. Então, é naturalmente muito tranquilo. É claro que isso tudo vem de uma inspiração. A minha mãe era professora, o meu pai foi um empreendedor e eu me percebo hoje que o que eu faço, tanto a atuação como professora e ser uma pessoa empreendedora, além de ter essa herança hereditária, ela também é fruto de algo que naturalmente eu fui constituindo na minha vida, que é o estudar, que é o me colocar à disposição das pessoas, que é o poder contribuir, que é a minha hierarquia de valores. E como eu sempre costumo dizer, crenças e valores determinam comportamentos e atitudes. Quando você acredita e valoriza, você vai praticar exatamente as suas crenças e os seus valores. Então, é muito confortável fazer aquilo que gosta. É claro que nem sempre é só coisas boas, não tem dificuldades. Claro, todo trabalho tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas o gostar daquilo faz com que você supere isso. E mais do que isso, é como se você se colocasse numa grande orquestra onde você é um instrumento. É como eu sempre disse a vocês, o fato de fazer bem o meu trabalho não significa que eu sou melhor nem pior do que ninguém. É ser instrumento. É ser instrumento daquilo que você se propõe num âmbito maior. Então... Professora, o mundo nos estimula a uma busca constante que parece que a gente nunca alcança. É como se sempre corresse atrás de uma cenoura que a gente nunca alcança e isso nos gera uma sensação sempre de falta. Como gerenciar essa sensação de falta? Essa é uma questão bastante complexa, bastante importante, porque quando você fala dessa questão de falta, uma coisa que precisa se contextualizar é de quem eu estou falando. É uma pessoa com 15, com 20, com 25, com 30, com 35, com 45 e assim vai por diante. Todos nós temos as nossas faltas, né? Você tem uma coisa, você gostaria de ter outra. Você tem uma situação, você gostaria de estar melhor. No que diz respeito ao trabalho, e por isso que eu acho bastante interessante o tema da carreira, porque a carreira, o estudo da carreira te permite fazer um planejamento que te coloca em melhores condições de encontrar um trabalho que te realiza. E, consequentemente, o conjunto desses trabalhos realizados permite você olhar e falar, eu constituí a minha carreira profissional, que não é só essa que é importante. Na verdade, nós temos outras carreiras, como mãe, como mulher, como esposa, como uma série de outras situações, como pai, como filho, enfim.
Agora, a questão da falta, ela deve ser administrada de dentro para fora. O ideal é que as pessoas pudessem olhar o que é solicitado, o que é esperado, mas que se perguntassem, isso também me diz respeito? Né? Eu também tenho essa necessidade de ter essas coisas dessa maneira, e muitas vezes nem sempre é isso que acontece. Nós ficamos à mercê não só das nossas necessidades, mas muito mais daquilo que se constitui como desejo de consumo. Por exemplo, você tem necessidade de falar ao telefone para saber da sua filha, da sua família, da sua esposa, mas você não precisa necessariamente de determinado tipo de aparelho para você alcançar aquela necessidade. Então, percebe a diferença do que é necessidade e do que é um objeto de desejo, que muitas vezes é delineado como só tendo isso é que você se corresponde a isso. A causa de tudo isso, Tiago, é justamente a autoestima. Quando nós temos uma autoestima bem sedimentada, nós conseguimos gerar um processo de segurança que nos leva à confiança e, consequentemente, nos leva a um bom desempenho. A ausência da autoestima nos deixa inseguros. Inseguros, nós ficamos vulneráveis a tudo que nos é dito, como certo, como errado, como falta, como precisa, e, consequentemente, não nos achamos suficientemente confiantes para entregar ou desempenhar determinada situação, inclusive um trabalho. Então, até como a minha formação como psicóloga, eu diria que a base é o autoconhecimento, é a estruturação desse processo de autoestima que te permite discernir o que é seu, o que é do outro, o que é do teu mundo interno, o que é do mundo externo. Mas isso são coisas que demandam maturidade cronológica e uma série de outros fatores. Mas você tem razão, existe uma busca constante e a sensação que nós temos é que você está secando o gelo, que nunca você vai chegar a isso. Daí a importância do planejamento, porque você faz esse planejamento, inclusive, compatível com a sua vida, com a sua estrutura de vida familiar, né? Sua vida amorosa, sua vida afetiva, sua vida estudantil. E aí, quando você consegue conciliar isso, você certamente não fica tão à mercê ou tão se sentindo aquém em relação ao mundo por conta dessas faltas. Eu diria que para gerenciar, respondendo pontualmente a sua pergunta, para gerenciar as faltas, seria importante, antes de tudo, conhecer quais são as nossas reais necessidades, do que verdadeiramente eu preciso. Nós abrimos o vídeo de hoje falando sobre a relação entre propósito e carreira. Sim. A senhora acredita que hoje nós estamos estimulando os nossos jovens a terem um propósito ou apenas a trabalhar para ganhar dinheiro? Delicada essa pergunta, né? O ideal seria a busca do propósito, né? Porque o propósito alinhado à realização profissional, consequentemente, ele lhe dá um retorno financeiro. É o que eu dizia outro dia em sala de aula para um grupo de alunos de psicologia. É impossível imaginar um psicólogo sem trabalho. Porque o objeto de estudo, a fonte de trabalho de um psicólogo é o ser humano. E ser humano nós temos aos montes. Então, não dá para imaginar que não tenha trabalho. Uma coisa é trabalho, outra coisa é emprego. Tanto é que o conceito de empregabilidade é a habilidade de possuir trabalho, a ser desenvolvido por meio das suas competências, seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes, mesmo em períodos de oscilações econômicas. Porque por mais que existam ainda muitas pessoas desempregadas, e é natural, é uma coisa pontual, não controlada, fruto de uma situação do macroambiente, você percebe que outras pessoas conseguem trabalhar, mesmo que não pelos vínculos formais, mas ela ministra uma aula particular, ela faz uma atividade de acompanhamento a idosos, ela trabalha numa ONG. Então, você consegue desempenhar essa questão do trabalho. Daí dizer que nós somos estimulados muito mais a ganhar dinheiro do que ter um propósito, faz todo sentido. Sim,
Mas o que precisa deixar claro é que não é só esta finalidade, o ganhar dinheiro. Você vai obter dinheiro, você vai receber dinheiro, tanto quanto mais você também conseguir alinhar os seus propósitos. É fácil? Não, não é. Por isso que hoje eu procuro, seja em sala de aula, nas palestras ou em outras atividades que eu realizo, tentar levar isso ao maior número de pessoas para que as pessoas se conscientizem que existem caminhos outros. Porque, infelizmente, essa é uma falta que nós temos ainda. Essas ideias, tudo aquilo que nós estudamos em sala de aula, isso não chega para todas as pessoas. Quem dera nós pudéssemos ter aulas como aquelas, ou semelhantes àquelas, com temáticas como aquelas, já no ensino fundamental 2, já no ensino médio, para levar o maior número de pessoas a se conscientizarem, inclusive do seu próprio valor, da sua própria autoestima, do quanto ele é capaz. Porque quando eu não encontro forças em mim, quando eu não encontro recursos em mim, eu fico à mercê do que tem no meu externo. E no meu externo eu posso ser colocado num crivo que me faz achar que eu nunca vou encontrar isso, né? Então esse é o segredo, talvez, o processo educacional.